Partiu. Mais um aqui, ó. Exercício que vai envolver força elétrica e força magnética, tá? Lembrando que aqui, visualmente, eu tenho um solenoide. E por favor, não confundam. Encontro de direção de campo magnético é regra da mão direita. Força magnética, regra da mão esquerda. Faça um bom vestibular. Tá meio esquecido, não recordou muito bem? No Que Física você encontra um resumão sobre magnetismo. Pode procurar nas playlists. Seguinte, um solenoide muito longo é percorrido por uma corrente elétrica aí, conforme mostra a figura. Então, usando a regra da mão direita, nós podemos verificar, tá? Usando a regra da mão direita, onde o meu dedão é a corrente e os outros dedos indicam o sentido do campo magnético, é fácil verificar que o campo magnético, as linhas de campo magnético, eles estão entrando e saindo desse tubo, né? Nessa direção que eu estou representando aqui para vocês. Essa é a direção das linhas de campo magnético nesse solenoide. Regra da mão direita. Em um determinado instante, uma partícula de carga Q positiva, isso é legal, porque para determinar a força usando a regra da mão esquerda, eu vou usar o sentido positivo do dedão, tá? Porque a partícula é positiva. Então, para cima é positivo, força, campo magnético e velocidade. Faça um bom vestibular. Desloque-se com velocidade instantânea v perpendicular ao eixo do solenoide. Perpendicular ao eixo do solenoide. Na presença de um campo elétrico na direção do eixo do solenoide. Então, veja bem, eu tenho o campo elétrico, vou grifar aqui para vocês, ó. Esse é o campo elétrico. O campo elétrico, segundo o texto, ele está na direção do eixo, né? E perpendicular a esse eixo, eu tenho a velocidade, tá? Então significa que a velocidade ela está entrando no papel, está entrando na tela do computador, na tela do celular de vocês. É esse xizinho que foi representado aqui, representa a minha velocidade, ela está entrando perpendicular ao eixo. A figura 2 ilustra a situação em que a seção reta definida por um plano que contém o eixo do solenoide. Então, está exemplificando tudo isso que nós falamos. Também sabemos que, dada a figura de cima, né, nós temos o sentido da corrente. Corrente saindo, corrente entrando, o que gera um campo magnético também nesse sentido aqui, conforme nós representamos na figura de cima, tá? Então eu tenho velocidade, eu tenho o sentido do campo elétrico, tenho o sentido do campo magnético. Beleza, eu já estou carregado, já estou assistido por muitas variáveis. Lembrando que a partícula é positiva. O diagrama que representa corretamente as forças elétrica e a força magnética, quais são? Ou melhor, qual é? Bom, seguinte, pessoal. Força elétrica obedece ao campo elétrico. Eu vou trabalhar com verdinho. Dado esse sentido do campo elétrico, nós sabemos que quem recebe campo elétrico são partículas negativas. Quem emite campo elétrico, partícula positiva. Então, esse campo elétrico pode ser gerado, por exemplo, por placas paralelas que, dado o sentido do campo elétrico, poderiam ter a distribuição positivo na esquerda, negativo na direita. Se a partícula ela é positiva, significa que vai atuar uma força de atração, né, em relação à partícula negativa. Então significa que sobre essa partícula positiva
exerce uma força para a direita e horizontal de natureza elétrica. Tenho certeza disso por conta do meu campo elétrico, por conta da orientação do campo elétrico. Quem quiser decorar também, pode lembrar que a partícula positiva, ela sempre segue a orientação do campo elétrico, tá bom? Eu não gosto de decorar, eu gosto mais de entender o porquê que ela segue esse sentido do campo elétrico, tá? Partícula positiva é como se fosse uma massa ao cair no campo gravitacional. Então, a opção A pode ser, a opção B pode ser, a opção C não pode ser, a opção D pode ser, a opção E não pode ser. Falta descobrir a força magnética. A força magnética são 3 dimensões, regra da mão esquerda, faça um bom vestibular. Tá? Força, campo, velocidade. Velocidade está entrando, o campo magnético ele está indo para a direita, tá? Então o indicador é para a direita e nós conseguimos visualizar que o dedão nosso está apontando para baixo. Para baixo, então, é o sentido da força magnética gerada nessa partícula devido à presença do campo magnético. E esse esquema nós podemos visualizar no item Ad Amora.